Já estamos de volta com o seu estilo de vida e hoje nós recebemos o nutricionista Rashid. Rashid, tá certo? Rashid, isso É mesmo. um nome bastante diferente. Ele vai conversar com a gente sobre os tipos de dieta vegetariano e vegano. Bom dia. Isso mesmo, bom dia. É um prazer estar aqui e poder esclarecer dúvidas em relação a essas dietas importantes pra gente, né? E normalmente realmente acontece isso, né? As pessoas confundem o vegetariano com o vegano ou acham que é a mesma coisa. Isso, tem essa, pelo fato da nomenclatura ser parecida, né? Então eles levam muito pro lado de similaridade. Só que cada uma tem sua particularidade em relação à dieta e composição, né, alimentar também. E qual é a diferença do vegetariano pro vegano? Isso, no caso, o vegano, né, foi o que surgiu primeiro, seria uma filosofia de vida. Então nós temos o grupo de pessoas que são veganas. E o que acontece? Elas vão, de certa forma, excluir todo e qualquer alimento, tecido, material que seja proveniente de origem animal, né? Então é uma coisa bem mais restrita. Já o vegetariano é um estilo de vida que é adotado, né, no qual a pessoa pode, digamos assim, estar entrando e saindo desse estilo de vida. A gente já recebeu participação aqui no nosso WhatsApp e veio da Daniela Pereira. Ela manda um grande beijo e diz o seguinte: parabéns pelo tema abordado hoje, muito interessante, veganos versus vegetarianos, parabéns ao Amazon Sat e ao profissional Rashid. E ela ainda colocou uma hashtag, comenta minha mensagem ao vivo. Está comentada a sua mensagem ao vivo e se você está assistindo a gente e quer que aconteça igual a mensagem da Daniela, pode mandar pra gente também que a sua mensagem também vai ser comentada ao vivo. A Lívia Sobral quer saber se ela... Eu gostaria de saber se é verdade que a dieta vegana é pobre em ferro. Isso, o que acontece é, como há uma exclusão de um grupo alimentar que é muito importante, que seriam as proteínas, né? Então, de certa forma, vai ter uma deficiência de ferro, sim. Né? Então, essa dieta pobre em nutrientes, justamente acontece isso, não só em ferro, mas nós temos aí o zinco, o cobre, magnésio, né, que justamente vão refletir aonde? Em problemas mais relacionados à parte estética. Então, enfraquecimento das unhas, a queda do cabelo, né, o cansaço. Então, realmente faz parte de... É uma certa verdade isso. E olha só, gente, estou adorando isso, viu? Já começamos a nossa entrevista com participações do público, inclusive a Lívia Sobral, ela mandou essa mensagem antes mesmo da gente começar com a nossa entrevista. Ela disse: bom dia, ansiosa pela entrevista abordando a dieta vegetariana e vegana. É assim que a gente gosta, vocês podem continuar mandando. Quem dera se nós pudéssemos começar todos os dias assim, né? Fica um desafio para você que é nosso público que está em casa, começar todos os dias já com participações do público em relação ao nosso tema. E doutor, é verdade então que isso pode atingir algumas áreas do nosso corpo? Por mais que essas dietas sejam ricas, por exemplo, em vegetais, sejam ricas em certos alimentos que a gente realmente recomenda que as pessoas estejam utilizando, que estejam ingerindo, é possível que tenha alguma deficiência em certas áreas. Isso, porque o que acontece? Nós, enquanto nutricionistas, prezamos pelo quê? Pela alimentação saudável. Então, uma alimentação saudável, se de repente a pessoa não tem nenhum tipo de patologia, né, tipo diabetes, hipertensão, ela pode, de certa forma, né, se alimentar dos grupos alimentares, né, carboidrato, proteína, lipídio, né, na quantidade certa e na porção certa. Então, se de repente você exclui algum grupo alimentar da sua dieta, digamos assim, né, do seu novo estilo de vida, vai causar consequências. Então, por exemplo, se eu excluir, né, as proteínas da minha dieta, né, então eu não vou ter o quê? Eu não vou ter um crescimento adequado, né, vai causar deficiência, como eu falei, né, de crescimento de cabelo, problemas na pele, cansaço, algumas vezes até irritabilidade. Né, então, eu não posso excluir de uma forma radical os grupos alimentares da minha alimentação. Então, por isso que é sempre bom consultar um nutricionista, né? De certa forma, uma equipe multiprofissional. Então, envolve nutricionista, um endócrino, né? Alguma área médica específica também, para justamente ajudar ao quê? A pessoa ter uma saúde, né? Mas que também provenha do quê? Do alimento. Porque hoje em dia é mais fácil fazer o quê? Eu conseguir uma prevenção, né? O que é mais fácil? Eu prevenir uma doença de dentro para fora ou de fora para dentro? Então, se eu posso me alimentar e estar tendo esse benefício, né, de nutrientes, de vitaminas, é mais fácil tentar uma prevenção de doença através da minha alimentação. Em relação a isso, as duas dietas seriam perigosas nesse sentido?
ou uma delas é um pouco mais perigosa que a outra? A gente sabe, inclusive, que uma delas é mais restrita, né? Apresenta ainda mais restrições em relação à alimentação. Você pode até dizer pra gente qual delas é que apresenta esse tipo de particularidade. Mas as duas são esse problema ou não? Isso, no caso, eu afirmei ainda agora, né? As duas, elas têm restrição alimentar, tá? Então, elas vão, de certa forma, tirar um pouco da proteína que é essencial para o nosso organismo. Só que a dieta vegana, ela é bem mais radical porque ela vai justamente excluir todo e qualquer material, né, produto, alimento de origem animal, tá? Então, uma curiosidade que fica também para a parte mais estética, né? Então, shampoo testado com animais, esmalte, batom, né? Toda essa parte realmente que envolve um estudo científico com animais, o vegano ele vai excluir da vida dele. Por isso que é uma filosofia de vida. Já o vegetariano, não. Nós temos o ovo lacto vegetariano, que ele consegue se alimentar com ovo e com leite. Né? Nós temos o lacto vegetariano, que ainda faz um pouco do consumo do leite, dos derivados. Né? E temos o vegetariano mesmo, que ainda tenta, né, se adaptar ali, né, deixa excluindo um pouco da carne. Geralmente o que é excluído? A carne vermelha. Né? Vai mais ou menos para o frango ou para o peixe. Mas assim, o vegetariano ele ainda é um pouco mais saudável que o vegano. Tanto é que até aparentemente, né, nós percebemos que a pessoa vegana, ela tem um biotipo, tem uma genética já um pouco diferenciada. Eu vou pedir para nossa produção colocar aqui atrás a nossa tela interativa. Nós temos uma imagem que diz justamente isso, sobre os ovo-lacto-vegetarianos. É um nome muito grande, né? Lacto-vegetarianos, vegetarianos estritos e os veganos. Então, são diferentes grupos e é como se fosse uma classificação, né? Isso, aqui nós podemos ver direitinho. Então, quem não consome carne, os ovo-lacto-vegetarianos, lacto-vegetarianos, vegetarianos estritos e os veganos. Então, carne, né, realmente não faz parte da alimentação desse grupo alimentar. Né, que já não consomem os ovos. A gente já tira os ovo-lacto-vegetarianos até por conta da nomenclatura. Né? Aí os que não consomem laticínios são só os ovo-lacto-vegetarianos e os lacto-vegetarianos. Né? Então, aqui nós temos uma classificação bem simples que dá para entender nesse quadro aqui. Né? Mas assim, de todos mesmo, né, o ovo lacto-vegetariano ainda é o que dá um suporte nutricional bacana que dê para trabalhar, dá para moldurar, digamos assim. A gente pode dizer que é como se fosse um avanço, uma evolução, como se uma evoluísse a partir da outra, porque na realidade é mais ou menos isso, né? Um não come carne, a partir do momento que você não come carne, depois você não come o ovo, depois disso você não consome os laticínios, até chegar nesse radicalismo do vegano. Isso, a gente pode dizer que sim, é uma evolução, mas também vai muito da evolução da pessoa, né? Porque realmente, se o organismo está acostumado com aquele grupo alimentar, né? Então se eu tirar, foi como eu falei, vai ter uma consequência, vai ter algum sinal, algum sintoma. Então justamente uma evolução, para quem quer partir para esse novo princípio, para esse estilo de vida, então vamos primeiro tentar não tirar completamente, mas diminuir a quantidade de um, diminuir a quantidade de outro, para ver se a pessoa se adapta a esse estilo de vida. E se é o contrário, se eu já estou acostumado a esse ritmo de vida, a esse estilo de vida, meu organismo já está acostumado com esse tipo de alimentação e de repente eu decido que quero inserir algumas outras coisas, alguns outros tipos de alimentos, como a carne, por exemplo, enfim, outros alimentos que eu não estava habituado. O meu corpo vai sentir também? Isso, vai sentir porque é justamente aquilo que a gente preza, a quantidade e a porção certa. Né? De repente o corpo está zerado de proteína, não consome proteína tem durante um período aí. Se eu for de repente colocar uma quantidade, uma carga máxima, o organismo vai sentir. Né? Então excesso de proteína vai fazer o quê? Vai geralmente causar danos aonde? No rim e no fígado. Né? Então eu não quero que meu paciente fique lesado nessas áreas. Então vamos lá, fazer um cálculo nutricional, passar para toda essa parte com o nutricionista para justamente verificar quanto de proteína essa pessoa vai tolerar durante o dia, né? Qual a porção mínima, qual a porção máxima, e aí sim começar a fazer uma adesão para, digamos assim, para o retorno desse grupo alimentar na alimentação da pessoa. Existe algum tipo de carne que esses grupos podem comer ou que eles adaptam como se fosse a carne deles, ou eles realmente não têm nenhum tipo de contato com nada parecido? Isso, carne mesmo, né? O grupo das proteínas eles procuram realmente não ter na alimentação. Mas com a ciência dos alimentos, tecnologia dos alimentos, está tendo muita substituição pelo quê? Pela soja. Então hoje nós temos picadinho de soja, né, a carne de soja, então o hambúrguer de soja também. Então eles fazem uma imitação desse grupo alimentar substituindo pela soja. E qual seria o benefício da soja? Por que a soja é preferencial nesse sentido? Isso, no caso assim, o ponto forte da soja é porque ela tem o poder, né, de fazer a regulação hormonal, né, no nosso organismo. Né, fora os outros benefícios também, né, que
tem uma composição muito rica em relação a nutrientes, né, principalmente nos sais minerais. Então a soja ela é bem aceita por conta disso. O William disse que já faz 3 anos que ele não come carne vermelha e ele queria saber se tem algum tipo de vegetal que supre as vitaminas dessa carne. Isso, muito boa pergunta. Então nós temos que diferenciar o quê? Né? Carne é proteína, certo? E algum outro alimento, verdura ou fruta, pode até ter alguns componentes parecidos, mas não igual. Tá? Então um alimento não pode substituir o outro nutricionalmente. Tá? A gente realmente tem que ter um estudo para isso, para ver se tem uma equivalência parecida. Mas que um vá substituir o outro assim, em relação a grupo alimentar é muito difícil. Porque o que nós temos que tentar entender? Né? Nós temos as proteínas de alto valor biológico, como eu falei, carne, peixe, frango, ovos, leite, derivados do leite, e nós temos as proteínas de baixo valor biológico, que é através das frutas, legumes e verduras. Então são valores biológicos diferentes, tem que ver isso também. Quando a gente vai para uma festa de aniversário, por exemplo, normalmente, a não ser que o aniversariante seja vegano ou vegetariano também, normalmente não existe, né, a possibilidade daqueles alimentos ali específicos que você come. Como que o vegano e o vegetariano se viram nessa situação? Nesse caso vai muito para a parte da moda de hoje, né? Leva aquela marmitinha, né? Leva o seu recipientezinho com a sua alimentação para justamente não se sentir constrangido, né? Em reuniões familiares, Natal, por exemplo, Ano Novo, né? Geralmente vai aquela saladinha, vai alimentação específica para poder digamos assim, não deixar de participar, né? Da festa, do evento, do que for. Então eles têm uma regra e já sabem como se comportar perante esses eventos sociais também. E aqui na nossa região, esse tipo de alimentação é bastante seguido ou a gente ainda tem um número muito baixo de seguidores? Em Manaus, veganos são bem poucos ainda, né? Mas aí tem muita gente mesmo aderindo para essa parte do vegetarianismo. Aqui em Manaus é muito, tanto é que em consultório, né, por experiência própria, tem pessoas que resolvem, eu quero ser vegetariano a partir de tal data para poder melhorar minha vida, que eu fiquei sabendo dos benefícios assim. Então, realmente, vegano ainda é um pouco restrito, mas vegetariano está sendo uma aderência assim, bastante grande. Você estava falando também sobre a flexibilidade da questão do vegetariano, né? Ele pode ser vegetariano hoje, dar um tempo e voltar a ser vegetariano. Explica um pouquinho pra gente sobre isso. Isso, é porque o vegetarianismo ele é um estilo de vida, né? A pessoa vai tentar reeducar a alimentação, vai tentar desintoxicar o organismo. Então a gente procura, né, não tirar completamente, né, carne, peixe, frango, ovos, isso a gente diminui, né, para justamente verificar como é que o organismo dessa pessoa vai responder. Em último caso, né, se realmente ela quiser excluir totalmente essa parte das proteínas de alto valor biológico, aí sim nós podemos começar a pensar em suplementos nutricionais. Não que seja aqueles suplementos de academia, né, mas algum suplemento que realmente vá suprir aquela necessidade, caso a pessoa não consiga atingir a necessidade proteica, né, durante um dia. Nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo para dar um tempinho para você enviar a sua participação, se você ainda não conseguiu enviar para a gente. Então anota o nosso número aí, 92 é o código de Manaus e 98111 4512 é o número da produção aqui do Estilo de Vida. Você pode mandar suas participações, pode mandar as suas dúvidas e nós vamos responder aqui ao vivo. A gente volta já.